Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Para quem prefira, jogos trapaças e dois canos fumegantes. Essa final de semana passando mal me rendeu pelo menos alguns filmes para poder estar fazendo o review aqui no canal. Então vamos lá, né? Hoje eu vou falar sobre esse filme. É um filme britânico, dirigido pelo Guy Ritchie. Eu não gosto muito da direção do Guy Ritchie, não gosto muito dos filmes dele, não sei porquê. Dos filmes que ele dirigiu, talvez o que eu mais recente, que eu não gosto dele, não sei porquê. O Rei Arthur ainda não assisti, mas o Sherlock Holmes, nenhum dos dois filmes eu consegui digerir. Não sei porquê, mas não achei um filme assim arrebatador, interessante, não me chamou atenção por razão nenhuma. Porém, sempre ouvi falar desse filme sobre os Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes, dizendo que, assista, é um filme, digamos assim, revigorante, impactante. Só que, bem, não foi lá bem essa é a minha opinião. O filme ele tem uma levada interessante, a premissa, apesar de maluca, um pouco inaceitável, mas a ordem que as coisas acontecem e tudo vem a calhar de uma forma muito certinha, muito perdão da palavra, mas parece que aquela cagada feita de propósito para ajustar a história. E é um pouco real, é um pouco até engraçada. Essa história, algumas pessoas acham o filme, de certo ponto, engraçado e as coincidências que acontecem engraçadas no filme. Porém, deixa ele um tanto quanto artificial. É muito assim. É muito conveniente as coisas que acontecem. Mas, enfim, a sobre o aspecto geral do filme, do que o filme se trata. Ele trata de quatro amigos, quatro jovens. Um desses amigos é um exímio jogador, porque ele tem uma excelente capacidade de memorização de cartas, fazer aquelas contagens. Então ele consegue o quê? Controlar o andamento do jogo. Então ele consegue raciocinar rápido. Eles têm uma brilhante ideia. Tem digamos assim, gangsters, grupos de mafiosos, de pessoas fora da lei que dirigem jogos. No caso, tem uma figura que dirige jogos proibidos com valores de aposta muito altos. Então tem um valor inicial ali. Só que, porém, o que acontece? Esse sujeito, por sua vez, ele tem métodos para sempre obter vantagem. Então, não é à toa que ele é um criminoso. Então, ele vai ter métodos, ele usa desses métodos para poder ter vantagem. Então, o que acontece? Como a gente espera, o sujeito vai lá jogar, ele acaba perdendo tudo que tem e até aquilo que não tem. Então, ele contrai a dívida com a máfia e, digamos assim, você tem um tempo muito curto, um tempo contado. E entre as exigências feitas pelo então a pessoa por esse organizador do evento ali, uma das condições é que um dos personagens, o pai de um dos personagens, deveria entregar o bar como parte do pagamento. Enfim, ele prejudica não simplesmente o jogador, mas ele também ameaça os outros amigos, fala se você não tivesse conseguido dinheiro com seus amigos para poder entrar, que é um valor de aposta mínimo muito alto, então ele coloca também os amigos na conta. Então fala, se eles colocaram dinheiro aqui, então eles também são responsáveis pelo pagamento. Então, dinheiro colocado, dívida contraída, a dívida recairá sobre eles também. Então, o que acontece? Eles se veem os quatro obrigados a pagar, então, ou então sofrer as consequências, ou seja, que vão desde tortura, de todas as formas possíveis, perder um dedo, enfim, N outras até chegar por fim a entregarem suas vidas para ter que pagar a dívida. Só que aí o que acontece? Eles têm uma brilhante ideia que, bem, na verdade eles não têm uma brilhante ideia. Eles ouvem uma conversa sugerindo assaltarem um outro grupo de também mafiosos, então no caso de traficantes. Então qualquer ideia é brilhante roubar os traficantes para poder pagar a dívida de outro criminoso que eles têm com outro criminoso. Então a história gira em torno disso.
o ambiente ele é interessante, a história corre um pouco, parece ser um pouco devagar, mas as coisas vão acontecendo. É, os diálogos não me incomodaram, só que eu não senti aquele impacto que eu esperava do filme, aquela coisa. Não é, por exemplo, abrir um plot aqui, abrir um espaço aqui, abre aspas aqui. Não é, por exemplo, quando você vai assistir um filme igual Clube da Luta, ainda vou falar um dia dele aqui, e que você acha que está entendendo a história e no final fala, não, calma, peraí, não tem nada disso. Ou então os filmes do Shyamalan que vira no final tem aquele plot twist, sempre, geralmente tem um plot twist que muda tudo, que revela algo que ninguém estava esperando. Mas enfim, o Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes fica muito a desejar. Eu acho que assim, ele entrega um filme de ação assim, razoável, com algumas salas interessantes, um humor é, não tão óbvio ali, não são todas as situações ali que, bem, tirando se a pessoa é um pouco maluca, psicopata e começa a rir à toa de coisas estranhas no filme, mas no demais eu não senti assim tão. Não foi uma experiência, uma viagem tão gostosa assistir o filme. Ok. O elenco, o que eu tenho a dizer sobre o elenco? O Jason Flaming, talvez você vai conhecer, vocês vão conhecer ele daquele filme do X-Men, o Dias de um. Fugiu? Do First Class, do X-Men First Class. Ah, talvez é um dos mais conhecidos, tirando ele, quem a gente vai ter é o Jason Statham. Então, mais conhecido impossível, porém, eles não fazem assim, não tem uma interpretação assim maravilhosa. O Dexter Fletcher ok, razoável também, então o Nick Moran, tipo assim, se não fosse esse filme nem ia lembrar que ele existe, então assim, nenhum papel memorável também, então assim, no final das contas eu não gostei do cast ali, não gostei da atuação, eu não sei, não gostei tanto do filme, não achei assim tão. A proposta era interessante, as coisas que acontecem são interessantes. Me dá a impressão que se fosse um filme do Tarantino seria maravilhoso, mas parece que falta alguma coisa ali. Tem uma certa violência, mas ela parece que assim. Ela não dá beleza ao espetáculo, as cenas de ação, não achei assim tão bem. Não sei, faltou talvez algum embate, a sensação de desespero maior. É, Se coloque no lugar dos personagens. Você está prestes a ser morto por causa de uma dívida. Qual é o seu sentimento? Desespero, desespero completo? Você vai fugir do país? Eu acho muito artificial, muito brando, muito assim, e aí, o que vamos fazer? Vago. Então, não me comprou totalmente. Um bom filme, até talvez. Eu vou estrear agora uma nova categoria. Eu estava me perguntando como classificar esses filmes, como falar dos filmes. Eu posso falar das características, mas geralmente as pessoas gostam de notas, ou eu vi uma tabela bastante interessante. Então eu vou falar que é um filme que é mais ou menos assim, tudo bem. Bem mais ou menos. Então não chega a ser um bom filme, um filme legal, um filme. Não, é menos. Não chega a ser aquele filme. Mas também ele acerta em muitos pontos. Então eu vou deixar a minha tabelinha aqui, ou aqui, não sei, de algum lado eu vou colocar a minha tabelinha aqui com a minha nota. E eu diria que se fosse então de 1 a 10, eu diria que seria 5. E tendendo a 4, na verdade. Estou bem tendencioso a 4, mas enfim, é um filme talvez para assistir depois com um humor melhor. Talvez o humor também possa melhorar. E eu estou também pensando mais para frente, acrescentar mais um novo fator de classificação, uma nova tabela de acordo talvez com alguns aspectos técnicos. Mas como eu não sou lá muito técnico, por enquanto eu vou deixar a minha opinião um pouco mais crua. Mas é isso aí. Se vocês gostarem de filmes assim um pouco diferenciados, um pouco mais parados, eu não achei ele tão não achei ele tão fluido, não é aquele filme que você para ali
Então se eu piscar, eu vou perder grande parte da ação do filme. Então faltou um pouco mais de humor. O humor negro até funciona bem, mas nem tanto. Um cast não é tão bom. Não me surpreendeu muito a história. Pode até ter ter tido uma boa recepção na crítica, mas opinião pessoal o que eu dou apesar de estar lá no catálogo da Netflix, talvez não valha a pena. Só se você realmente gostar, por exemplo, dos filmes, igual eu falei, do Guy Ritchie. Se você viu Snatch, Revolver, Sherlock Holmes e gostou, tudo bem. Viu o Rei Arthur. Agora, se não, aí um ponto a se colocar, é um ponto a se questionar. Eu queria também fazer uma colocação a respeito do último review. Às vezes, eu não sei se eu vou adotar sempre uma consideração anterior aos vídeos, fazer considerações aos vídeos anteriores, mas sobre Death Note, antes de dar a minha opinião, eu não quis assistir nenhum vídeo de opiniões, nenhum review, né? Eu quis deixar minha opinião crua. E foi muito interessante, porque eu ouvi justamente opiniões bastante semelhantes comigo. A minha parte, como pessoa que assistiu o anime, não gostou tanto do filme. Mas quem nunca viu a história acabou gostando. Então foi até interessante isso. Me desculpem quem ficou revoltado que eu falei que eu gostei do Death Note. Mas eu gostei de ter visto uma história diferente. Apesar de ser estranha e não ter todos os elementos, e nem fazer um fanservice, nem criar uma mitologia nova, mas aquela coisa meio a meio, mas enfim, como experiência, como diversão, foi muito boa. Mas é isso aí, eu só queria deixar essa consideração a respeito do vídeo anterior e deixar minha opinião desse vídeo, desse filme do Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Para quem então for assistir, então, um ótimo filme. E até mais, pessoal. É isso aí. Tchau, tchau.